completo é João Francisco Bezerra. Todo mundo me conhece como Professor João. Sou natural de Araçagi, da zona rural, um sítio chamado Canafistinha, e vim para Guarabira no ano de 70. Estudei no Colégio Santo Antônio e fiz técnico em contabilidade. No ano de 1971, no dia 3 de março, eu fundei a Escola São Francisco, que neste ano de 2021, com certeza ela vai completar 50 anos de existência. Depois eu fiz o curso de licenciatura curta em letras e depois eu fiz o curso de licenciatura plena também em letras, isso no ano de 1985. Nesse período eu já tinha sido removido do Colégio Estadual de Guarabira para o Polivalente, que é o Monsenhor Emiliano de Cristo, e eu sempre tive uma origem, cresci não, porque ainda hoje eu sou pequeno, eu nasci na religião católica e era praticante da religião católica. Meu nome é Maria Júlia, nasci também em Araçagi, aí com 6 anos fui morar no Rio de Janeiro, passei 14 anos no Rio de Janeiro. Depois, quando eu estava com 20 anos, meu pai resolveu voltar para Paraíba e aqui fiquei, aqui em Guarabira, desde o ano de 71, cheguei aqui no ano de 71. Fui logo começando a trabalhar na escolinha com o João. Ele me convidou logo para ensinar na escolinha, eu somente naquela época era 6ª série, e já foi começando a ensinar. Eu passei também 35 anos nessa escola, só trabalhei na escola esse tempo todo, e só fiz o pedagógico, não fiz faculdade. Como doutrina espírita, eu só ouvi falar mesmo e participar logo quando eu comecei o estudo da doutrina espírita a convite da nossa irmã Isis. Agora, como fenômeno mediúnico, eu ainda era muito criança, participei de uma reunião mediúnica, eu morava lá na zona rural, e me levaram um dia para uma reunião, mas lá não era visto como espiritismo. Lá eles chamavam de... não davam nome, e me levaram, que por sinal eu tive um medo muito grande, porque talvez tenha sido isso que fez com que, quando Is me convidou para ser espírita, eu não ter conhecimento, e pensava que era daquele jeito que eu tinha assistido aquela primeira reunião, quando eu fui participar dessa reunião mediúnica, porque eu ainda era uma criança na época. E aquilo me deixou um pouco vendo aquela manifestação mediúnica, eu não sabia nem de que se tratava, não sabia como era, e por isso que eu tinha um conhecimento negativo com relação à doutrina espírita. A primeira experiência que eu tive, o primeiro conhecimento, eu tinha 17 anos, eu estava com 17 anos, tinha um problema espiritual, muito, muito forte mesmo, que era horrível. Então um vizinho nosso, onde eu morava, no Rio de Janeiro, me levou, eu e minha mãe foi comigo também, para uma casa espírita, que antes eu nunca tinha visto falar, nunca tinha a menor ideia de que fosse o espiritismo, e lá eu gostei, porque era igual ao nosso daqui. Eles usavam o Evangelho segundo o Espiritismo, isso eu me lembro muito bem. Então eu fiz um tratamento, mais ou menos assim, 1 mês só. Aí eles me disseram que eu tinha mediunidade, que eu precisava, né, continuar participando, só que eu, muito jovem, naquela época eu nem vi falar. Fiquei boa, deixei, acabou só mais ou menos 1 mês. Depois foi que eu comecei, chegando aqui, né, aí passaram-se esses anos todos, eu tinha nessa época 17 anos, quando chegamos aqui, quando João, aqui em Guarabira, que João teve o problema no olho, né, que Isis nos convidou, foi que eu comecei realmente a conhecer o espiritismo.
Isis trabalhava comigo justamente no Polivalente na época. Eu fazia parte da direção do colégio e estudava também com ela, complementando o curso de licenciatura plena em letras. E como a gente se dava muito bem, ela já tinha me presenteado com o livro dos Espíritos. Mas esse livro eu nunca nem tinha aberto e tinha colocado lá na minha estante e nunca li, nunca abri, nunca quis nada de observar o livro. E sempre quando a gente no colégio trabalhando, ela perguntava, já leu o livro? Deu uma olhada no livro? Mas aquele livro eu não tinha nenhum interesse por ele. Eu muito católico na época, e foi quando justamente apareceu esse problema de saúde no meu olho, e eu procurei muitos médicos na época, e os médicos não sabiam o que era que eu tinha. Só que Isis também, mesmo trabalhando comigo, estudando comigo à noite lá na faculdade, a nossa equipe toda, ela tinha uma certa cisma de chegar para mim e dizer o que estava acontecendo. Mas quando foi um certo dia, ela chegou para mim e disse, olha, eu vou ser bem sincera com você, você pode procurar o médico que você quiser, porém, você não tem problema de saúde de ordem física, você tem um problema de ordem espiritual. E eu, muito irônico na época, eu dei uma risada na presença de Isis e disse, mas Isis, eu nunca fiz mal a ninguém. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não me lembro que eu tenha atrapalhado ninguém. E como haveria de alguém colocar catimbó em mim? Imagina o termo, catimbó. Imagina como era que eu tinha conhecimento da doutrina espírita. E aí foi quando ela foi bem sincera comigo e usou o verbo que ela sabe usar muito bem e disse o seguinte, não se trata de catimbó, trata-se de um problema de existências passadas e que agora está se manifestando através de um irmão que está ali acompanhando e por isso que está acontecendo com você esse problema de ordem espiritual. Você vai à nossa casa, nessa época ficava ali na Costa Beris, a reunião parece que era num dia de terça ou quarta-feira, acho que era quarta-feira. Quando eu cheguei em casa eu contei isso, eu contei isso a Maria Júlia e ela ficou logo empolgada, a gente vai, eu digo, eu vou para canto nenhum. E ela disse, a gente vai, e aí eu fui e graças a Deus, com 8 dias que eu comecei fazendo o acompanhamento, o tratamento, eu estava bonzinho. Ainda continuei visitando os médicos, mas só para contar para eles o que era que tinha acontecido, mas graças a Deus eu fiquei bom e não tive mais nenhum problema daquela situação e isso me levou à doutrina espírita. Bem, da minha parte, eu posso dizer que nunca nem católica eu fui. Por quê? Porque eu fui criada assim com meus pais, eles iam à igreja só no final de ano, na missa de galo, que é chamada missa de galo, que eles iam no final do ano. Então, eu, como criança, eu nunca fui de ir para a igreja, mamãe nunca foi. Ela ensinava a gente a rezar, tudo, mas ela nunca foi de participar da igreja. Então, eu posso dizer que eu não era católica. Eu passei até com a idade de 20 anos, mesmo quando eu cheguei aqui na Paraíba, que eu retornei, eu não participava de nenhuma religião. Então, como o João era muito católico, então a gente começou a namorar, logo quando eu cheguei, logo com um mês e pouco, a gente já começou logo a namorar, e ele me levava para a igreja. E assim, mas não à vontade, eu não me sentia bem. Então, quando apareceu esse problema no olho dele, que Isis convidou-nos, que ela já era espírita, ela nos convidou para que a gente fosse para lá, para o centro, então eu fui acompanhá-lo. E a primeira vez que eles falaram, né, que a gente assistiu a primeira reunião, eu já sabia que eu não ia deixar mais essa religião, mesmo que João não fosse, mas eu ia, de todo jeito. Eu fiquei encantada.
Quando eu vi a reencarnação, falar da reencarnação, foi a primeira vez que eu vi, foi naquele centrozinho lá da Costa Beris, Ivone, Isis, Toinho, Luzia, Fátima, Santos, aquele grupo assim, Irene, pessoas maravilhosas, amigas que nos atenderam muito bem, nos acolheram maravilhosamente bem. Então, quando falaram na reencarnação, é como se eu já tivesse visto falar há muito tempo, já soubesse daquilo ali tudo, aceitasse com a maior naturalidade. Então, aí dali para frente, eu dizia mesmo com pouco tempo, não tinha nem conhecimento da religião direito, mas eu dizia, eu sou espírita. As pessoas iam convidar para a gente ser padrinho de casamento, porque o povo gostava muito, né, para ser padrinho de meninos. Aí eu dizia logo, eu não posso, porque eu sou espírita, não é que a religião impeça, mas a Igreja Católica não aceita o espiritismo, então eu não vou participar, já cortava logo. Eu achava que eu era espírita mesmo. Quando eu recebi o convite de Isis e que eu fui à reunião que fiquei bom do problema de saúde que eu estava sentindo, a minha ideia era não voltar mais para a doutrina espírita e continuar a minha religião católica. Só que meu pai desencarnou, ou morreu, como se falava na época, e como eu era muito chegado à religião católica, a minha família, mesmo se dizendo católica, deixaram a responsabilidade de falar para celebrar a missa de 7º dia do meu pai, a minha responsabilidade. E quando algumas pessoas souberam que eu estava frequentando a doutrina espírita, a casa espírita, levaram a fofoca logo para um padre, que na época era muito amigo meu. E quando foi na missa de 7º dia do meu pai, ele olhou para a minha cara e disse: quem vai a centro espírita devia não vir à Igreja Católica. E a partir daquele dia eu disse: não vos preocupei, não disse a ele, mas que a partir de hoje eu vou ser verdadeiramente espírita. Aí a partir daí eu comecei estudando a doutrina espírita, e que foi a coisa mais certa, mais bela que eu já fiz na minha vida. Porém, eu sou o tipo da pessoa que eu não aceito as coisas porque alguém disse, porque é moda, não é isso. Para isso aí eu fui primeiro estudar a doutrina. Eu fui uma pessoa que critiquei muito a reencarnação, que é uma falta de educação a gente falar daquilo que a gente não conhece. E foi justamente isso que aconteceu comigo. Se eu não conhecia nada da reencarnação, eu devia ficar calado. E critiquei muito, e hoje eu dou palestra falando a respeito da reencarnação. Mas quando foi no ano de 86, aí nós fizemos uma excursão para Uberaba para conversar e se encontrar com Chico Xavier. Nós fomos a Uberaba, passamos, me parece que 3 ou 4 dias em Uberaba, participamos dos trabalhos, das reuniões com Chico Xavier. De lá, nós fomos até a Federação Espírita Brasileira, lá em Brasília. Ficamos uma tarde toda lá em Brasília, na Federação, e depois nós voltamos a Salvador. Aí em Salvador, nós visitamos Irmã Dulce. Nós visitamos o hospital que existe até hoje lá em Salvador, e visitamos também a Mansão do Caminho de Divaldo Pereira Franco. E aí eu voltei para casa, e a partir daí eu não tive mais dúvida a respeito do que eu queria, que era justamente estudar a doutrina espírita. E nós já estamos no final de 2020, eu ainda me considero um iniciante da doutrina espírita pela profundidade que a doutrina espírita tem. Hoje eu sei porque ricos, porque pobres, porque uns sofrem mais, porque outros sofrem menos, porque uma criança nasce com problema de ordem física, de ordem mental, que isso para mim era um transtorno da minha vida. Se Deus é Pai, é bondoso, é justo, é bom, como Ele haveria de fazer ricos e pobres? Como é que Deus é justo e bom e deixa uma criança nascer doente? E hoje a doutrina espírita nos mostra porque é que verdadeiramente uns sofrem mais, outros sofrem menos,
E tudo existe uma resposta com lógica. E o melhor de tudo é a logicidade com que a doutrina espírita nos orienta, nos explica, mostrando de onde viemos, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra e para onde nós iremos. E quando a gente se passar para o mundo espiritual, lá eu não vou ser santo, nem vou ser demônio, eu vou ser quem sou aqui na Terra. E a doutrina espírita nos esclarece muito a esse respeito. O único assim, preconceito, assim, às vezes assim, algum entrave meu foi com a própria família, que eles não aceitavam, não achavam certo eu sair, eu ia entrar, tinha preconceito, né, com o espiritismo, a família, mas as pessoas, porque eu não sou de muita assim, amizade, de estar me comunicando muito com as pessoas, na escolinha mesmo, na nossa escola mesmo, nunca teve assim, nenhum problema. Todo mundo sabia que a gente era espírita, mas nunca houve nenhum problema sobre isso. Quando eu encontrava uma pessoa que era muito católica, a gente ia na mesma calçada, aí aquela pessoa saía da calçada que ia se encontrar comigo e passava para outra. Mas aquilo eu enfrentei com tanta naturalidade e não me abalou, porque eu tinha convicção do que eu estava querendo e o que eu estava fazendo não tinha nada que fosse de encontro às leis de Deus. Nós tivemos dificuldade com relação à manutenção da casa, porque nós sabemos que doutrina espírita não tem esse negócio de pedir, não tem aquele negócio do dízimo, não tem esse negócio de estar passando, pedindo dinheiro. E para a gente manter a casa na Costa Beris, a gente pagava o aluguel e estava muito precisando de reparo. Quando havia reunião que dava uma chuvada forte, era muita goteira, mas isso demorou algum tempo. Aí foi quando nós recebemos uma doação de um terreno no Bairro Novo e nós vendemos esse terreno e aí nós compramos aquela casa lá na Prefeito Manuel Lordão e a gente começou, cada pessoa, porque na doutrina espírita todo mundo trabalha, não tem esse negócio de viver do Evangelho, é viver para o Evangelho. E aí o nosso centro continuou lá por alguns anos, não me lembro quantos anos, na Prefeito Manuel Lordão. Aí quando foi depois, apareceu aquele terreno, e aí a gente foi a prefeita da cidade na época, Antônio Gomes, disse, vamos pedir aquele terreno para fazer, ver se doa para a gente fazer a nossa casa ali. Eu tive até assim, eu digo, pedir? E ele disse sim. A gente fez todo o projeto e a Câmara dos Vereadores, todos os vereadores aprovaram por unanimidade para que o terreno fosse doado à instituição espírita. E aí foi quando a gente começou a construção. E depois foi se ampliando, e a nossa casa está onde está, pela graça de todas as pessoas que trabalhavam conosco e também pessoas que não se diziam espírita, mas também ajudavam para que a nossa casa chegasse onde ela já está. Eu tive assim, muitos momentos marcantes na nossa casa, né? Muitas coisas boas, muitas coisas belíssimas que já aconteceram conosco ali. Assim, mas o que me mais marca assim, na nossa casa é o companheirismo, é a amizade, naqueles momentos que a gente está passando por situações difíceis, que os amigos vêm, sabe? Que uma vez, eu lembro muito bem que Isis, sempre lembrando o nome de Isis, ela passou uma tarde toda comigo, de 2 horas até 5 horas, no dia da gestante, conversando comigo. Né? Quando a primeira vez que aconteceu mesmo, assim, bem próximo, quando meu pai partiu para a pátria espiritual, a amizade, assim, aquela conforto que eu recebi, principalmente da nossa querida Luzia, que ela me dava muita força, conversava muito comigo, sempre me dava atenção. São essas coisas assim
que que me marcam mesmo é de saber que pode contar com esses amigos do Núcleo Espírita Amigo da Paz. É isso que eu digo, sempre eu digo a João, esse companheirismo, essa cumplicidade, essa amizade que existe entre a gente lá no centro. Isso para mim é muito importante. Existiram muitos fatos importantes na nossa casa, mas o que me deixa muito assim, que marca mesmo, é essa amizade que existe entre o grupo. E nós tivemos encontros belíssimos. Por exemplo, o encontro que nós fizemos no Polivalente, com 350 jovens na época. Outro encontro que nós fizemos ali no Antenor Navarro, há muitos anos também, é inesquecível. E esses encontros que existem todo o período do Carnaval, onde a gente tem a oportunidade de trazer jovens aí da região e sem discriminar nenhuma religião. Ele pode ser espírita, pode não ser espírita, a gente sabe, não se pergunta nem qual a religião que professa. E como isso é muito bom, porque marca. Tanto marca para nós que estamos estudando a doutrina espírita há tanto tempo, como também para esses jovens que vêm e ficam conosco no sábado, domingo, a segunda, até a terça-feira de meio-dia, onde há o encerramento. Tudo isso são coisas que nos marcam, o que nos marcam profundamente a nossa casa, o nosso trabalho. Eu posso dizer que antes eu era uma pessoa, depois do Espiritismo, outra, a mudança totalmente, né? Isso aí com o passar do tempo, né? Porque antes eu era uma pessoa muito, vamos dizer assim, muito agitada, me perturbava, assim, agitada, quer dizer assim, qualquer acontecimentozinho, eu ficava já apavorada, e o Espiritismo me ensinou, né? Me ensinou a ter mais tranquilidade nos momentos difíceis, eu saber me controlar mais, que eu ficava muito perturbada com as coisas, assim, não sabia lidar com as situações difíceis. Hoje não vou dizer que hoje já sei totalmente, mas pelo menos já aprendi muito, já me modifiquei muito com isso. Eu acho que esse lado aí. Para mim, a doutrina espírita tem me ensinado muito. Quando eu comecei aqui em Guarabira, trabalhando, estudando e dando aula, as pessoas que me chamavam de temperamental. E a doutrina espírita, ela tem me orientado que esse temperamento forte que temos, a gente precisa retê-lo, a gente precisa acabar com ele, a gente precisa educá-lo. E o fato de educar os nossos sentimentos, isso não dá o direito de a gente deixar que os outros possam tomar conta da nossa vida. E a doutrina espírita, ela nos mostra isso com muita clareza. E essa segurança que ela nos proporciona com relação à vida espiritual. E isso me deixa muito mais seguro e como lidar com as situações que nós nos deparamos no dia a dia. E a doutrina, ela nos mostra porque não é porque alguém impõe, porque a doutrina espírita, ela não impõe nada, mas ela propõe caminhos para que a gente possa educar os nossos sentimentos. Há 39 anos da nossa casa, graças a Deus, essa amizade, esse companheirismo que sempre há entre nós, essa amizade muito bonita, para que a gente continue, que a gente não esmoreça, que a gente continue firme, mesmo diante das dificuldades, mas que a gente busque sempre estar ali firme na nossa casa, sempre
fazendo o possível, né, o melhor que a gente puder fazer. Dizer da felicidade de poder participar daquela casa há 35 anos e pedir sempre a Deus a oportunidade para que possamos trabalhar sempre juntos na busca de um mundo melhor. E que esse mundo melhor possa partir de nós mesmos e que a gente possa viver e conviver conosco e com os outros. E que venham mais 35, mais 39, mais 40 anos e que outras pessoas continuem depois, quando eu me passar para o mundo espiritual, e que os outros possam continuar sempre com entusiasmo e com essa fé em Deus para que a nossa casa possa continuar sempre. Assim que eu sou muito feliz, porque meu sonho era já participar de alguns trabalhos na nossa casa de oração, no nosso núcleo espírita Amigo da Paz, mas tinha um desejo muito grande de participar do trabalho com as gestantes. E graças a Deus, depois que eu me aposentei da escola onde eu trabalhava, então numa semana que eu deixei de participar da escola, já na outra semana, na próxima semana, já comecei a fazer trabalho e eu gosto muito, me sinto muito bem trabalhando com as gestantes, lidando com elas, fazendo um enxovalzinho junto com elas, fazendo meus baúzinhos, que eu gosto muito de fazer, também os baús, né, para que elas possam levar as coisinhas que elas fazem, que elas mesmo preparam lá na nossa casa. E é isso que eu queria dizer, que eu me sinto muito feliz por participar dessa tarefa. Além de outras que eu participo, essa é muito importante para mim.